Fala galera, tudo bem? Estamos aqui direto do podcast dos Experts, mais um podcast da Escola Bootcamp de Negócios, a escola transformadora e democratizadora de conhecimento genuíno. Eu estou aqui do lado do meu irmão Zé Roberto, que vai fazer a apresentação do nosso convidado hoje, convidado ilustre. Por favor, Zé, faça as honras da casa. O convidado é super ilustre, além dele ser um ótimo amigo, ele é um bootcamper, ele é um dos caras mais famosos do meio, ele é muito conhecido, tem um reconhecimento, uma tarimba muito forte na área de segurança, porque a formação dele também traz isso bastante. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o nosso querido amigo Diego Serpa, que está aqui com a gente para falar um pouco sobre a experiência dele com gente, com tecnologia, nessa área de segurança, nesse desafio. Você pode se apresentar e já entrar direto no tema. E rufem os tambores. E rufem os tambores. É então, a tecnologia e as pessoas, Serpa. Então vamos bater palma aqui para nós aqui, né? Por esse encontro aí. Muito bom. Vou ter uma licença agora para falar mais uma coisa. Poética. Também para ele, né? Que satisfação, Aspira. Oh. Que satisfação. Satisfação é toda minha de estar aqui. O clima. Eu posso falar assim, né? Eu tenho essa licença para falar com alguns convidados. Pode. Vai com tem. Meu irmão da mesma casa aqui. Prazer, viu? Prazer, Zé, também. Valeu, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de verdade de estar aqui falando com os experts, dois Zés referências aqui, muito amigos, né? Engraçado, a gente da mesma casa, de Santos, e a gente com amigos em comuns, inclusive. Verdade. E nos conhecemos há muito pouco tempo. Verdade. E o Zé, acho que era muito improvável da gente se conhecer, né, Zé? Se não fosse a área da segurança, se não fosse o Neves, que também é nosso amigo, nos apresentar, comum, né? Claro. Seria muito improvável, mas assim, acho que eu sou um cara bem jovem e tenho muita sorte de ter boas oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas. Então, eu fico muito feliz de estar na companhia de vocês aqui. E da nossa diretora também, né, que é uma bootcamper, mas vou falar um pouquinho. Então, o Zé pediu, eu sou o Diego Serpa. Já estive na casa aqui num outro momento, então é um prazer voltar aqui. Sou o Diego Serpa, tenho 36 anos, sou Head de Segurança, hoje estou como Head de Segurança na Colgate-Palmolive, uma empresa sensacional que eu amo muito trabalhar lá, mas já trabalhei em outras duas grandes marcas das Top 5, já trabalhei na PepsiCo, trabalhei na Coca-Cola FEMSA também, Hospital Beneficência Portuguesa, já trabalhei na prestação de serviço, trabalhei com consultoria, adoro fazer gestão, adoro o tema de liderança, adoro o tema de gestão com pessoas, tecnologia é algo que chegou para ficar e a gente também precisa falar. Eu sou um apaixonado, aquele ditado, né, que todo mundo fala, quem faz o que gosta nunca tá trabalhando, como é que é? Uma coisa assim, né, quem não sei quer de férias, e pra mim eu tô sempre de férias, cara, eu sou apaixonado, adoro o que eu faço, adoro o meu time, tô num momento muito feliz da minha carreira, e mais ainda por estar aqui com vocês. Legal. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Sensacional, né? O que você acha da gente dar um aperto nele, afinal? Hoje vai ser sem massagem. Mas quando tem massagem, né? O último evento do Bootcamp, o pessoal me colocou na cadeira amarrado lá, né? Eu não fiz perguntas capciosas. Não, agora eu vou ter que dizer. Nenhum de vocês fizeram, né? Não, tá bom. Eu vou confessar aqui, a maioria daquelas perguntas bem picantes, para deixar ele sem jeito, fui eu que fiz. Eu queria ver como ele saía. O que aconteceu no final do evento, ele foi eleito como o cara mais sabonete político que apareceu na história do Bootcamp. Mas vamos seguir com a entrevista. Eu sou político, eu sou diplomata. Eu gosto de falar que eu sou diplomata, muito mas foi muito gostoso, né, o evento, né? Foi bacana, né? Todos os eventos do Bootcamp são sensacionais. Adorei todas as perguntas. A nossa diretora fez tomadas fantásticas. Diretora, salve de palmas pra diretora também, merece? Salve de palmas, diretora. Salve, diretora. Hoje vai ser dia de bater palma aqui. Já nós vamos colocar ela aí pra entrevistar. Uma boa. Não sabe, mas vai ser isso. Mas vamos lá. Vamos começar, André. Eu queria saber de você, na tua experiência toda que você vem acumulando nessas grandes empresas, nessas grandes corporações, você trouxe muita coisa também da tua época de Forças Armadas, tá certo? Como é que é aquela quebrada no gelo do cara que vem, sim senhor, e muitas vezes a gente sabe que a orientação, a ordem é para se cumprir uma coisa que já está bem estudada, a gente sabe que tem outros que não, alguém chega lá e dá uma ordem por dar pela patente. A gente entende que você não é esse perfil, porque quando você veio para a iniciativa privada,
você se deu muito bem, tanto é que a tua construção de carreira, que você acabou de falar, é fantástica. Mas como lidar com essa coisa na hora de sair do militarismo e chegar na parte civil, obviamente trazendo essa baita bagagem tua que você tem. Como é que você fez essa transição, eu diria, na tua cabeça? Bom, obrigado pela pergunta, Zé. É importante até porque as pessoas não param de sair do exército, né? Porque todo mundo cumpre o seu serviço militar lá, o tempo que precisa ficar lá dentro, porque a força precisa da gente, a população precisa da gente, mas a verdade é que todo mês não, mas todo ano tem pessoas saindo. Então, é importante esclarecer que a gente, quando sai do exército, da marinha, da força aérea, a gente precisa de ajuda para entrar no mundo corporativo, a gente precisa de ajuda para fazer novas conexões, e a gente precisa de ajuda para entender seja qual o cenário que a gente vai trabalhar. Né, como as pessoas se comportam lá, como elas se relacionam, o que elas comem, como elas se alimentam, né, aquela brincadeira, mas a gente precisa entender isso. E eu tive sorte. Eu sempre fui um cara comunicativo, eloquente, eu gosto de fazer relacionamentos, e pessoas me ajudaram, pessoas me deram as minhas primeiras oportunidades para trabalhar. E ali eu comecei a entender e comecei a aprender de novo. Mas assim, o que é importante, coisas que eu trouxe do mundo militar, a base do mundo militar, que o Zé tá cansado de saber, que é a hierarquia e a disciplina. São os dois pilares das Forças Armadas. Então, a hierarquia é importante pra gente saber não só quem é que manda, não só quem tá em cima, abaixo ou lateral, mas pra gente saber priorizar. Pra você priorizar uma tarefa, você tem que ter a hierarquia das tarefas. Né, para você saber o que é mais importante em cada momento. Então, quando a gente está no mundo militar, quando a gente está dentro do quartel, é importante a gente respirar aquela atmosfera e ter profundidade naquilo que a gente ouve. Procurar entender, vou citar Thundercats aqui agora, ter a visão além do alcance. Né? Não é somente... Tudo bem. Profundo. Não é somente assim, a hierarquia. É o cara que manda, é o cara que obedece. O que mais cabe dentro dessa palavra, desse conceito de hierarquia? E a disciplina é a mesma coisa. A gente precisa ter disciplina para saber em que momento entrar numa sala, em que momento eu tenho que falar alguma coisa quando eu não tenho. Disciplina para ser educado e falar obrigado e por favor e também me ajuda e eu não conheço. E cumprir os horários e chegar na hora certa e saber qual é o dress code, e saber também entregar um projeto no momento correto, na hora certa, do jeito que as pessoas esperam, seguindo aquela expectativa. Eu acho que as coisas mais importantes que eu trouxe do mundo militar foram esses dois pilares, hierarquia e disciplina. Óbvio que eu trouxe grandes exemplos também, bons e maus, de coisas que eu vi lá que eu não concordo, mas a maioria das coisas que eu vi são coisas que me inspiraram. Eu tive excelentes instrutores, que obviamente cada um tem a sua vida, cada um tem a sua particularidade, mas todos eles estavam engajados em formar um bom time de líderes. E assim, eu me vejo até hoje em alguns comportamentos, me comportar de forma muito parecida com alguns instrutores que eu tive. Né? Por exemplo, é uma coisa que a gente fala tanto em tolerância, né? Ter tolerância. Cara, mas é uma coisa que mexe muito comigo quando eu vejo alguém não ter capricho. Porque eu falo, cara, é o teu padrão, cara. É a sua venda do seu perfil, é o seu profissionalismo, como é que você não tem capricho? Nós éramos cobrados incessantemente por isso, ter capricho nas coisas que a gente fazia. Eu lembro dos meus instrutores cobrando, não é só fazer a manutenção desse armamento, você tem que fazer com carinho, isso aqui vai salvar a tua vida. No mundo corporativo você tem que fazer esse trabalho com carinho, isso vai salvar a tua vida, isso vai manter o teu emprego, isso vai te levar num nível mais alto, né? Então, eu lembro das coisas que meus instrutores falavam para mim e adapto para o cenário do mundo corporativo, né? Então, a adaptação veio em saber fazer essa transferência de cenários e da ajuda que as pessoas me deram. Meu primeiro emprego na segurança privada foi como instrutor de academia de formação de vigilantes lá no Grupo Soldier, o R2, o Tenente Guimarães. Fui lá, vem dar aula aqui na minha escola. O primeiro cara que me ajudou. Não sabia se eu ia ser capaz, né? Apenas me deu a missão. E eu cheguei lá e fiz o meu melhor, tanto que depois eu fui contratado, virei o coordenador da escola, o instrutor-chefe, e aí teve uma outra oportunidade que o Cunha me indicou para trabalhar na Pinkerton com um outro R2 que me acolheu, e depois eu fui para a Coca-Cola FEMSA com um outro R2 que me acolheu. Então obviamente, eles sabiam que estavam contratando, todo mundo sabia quem era o Diego, né? Então ninguém também deu um tiro no escuro, mas eu tive a oportunidade, né? Então isso foi muito bom, ter ajuda e é clichê, né? Mas
tá preparado para as oportunidades, né? Mas sem ajuda ficar muito mais difícil, Zé. Mas não é clichê, né? É o real, né, André? A gente sempre costuma dizer, né? O cara tem que estar pronto para, disposto a, em condições dele. Isso tem que ser a máxima de qualquer cara que tenha uma formação militar como nós tivemos. E eu acho que uma das principais características, é lógico, esse momento de transição é muito difícil, Zé. Ele é bem complexo, né? Para ser entendido. Porque você vê gente que sai, às vezes, com aquele verniz, né? A gente fala vernizado ainda, levantando o joelho dessa altura, né? Enfim, o cara está vibrando. E o mundo corporativo, ele tem as suas distinções, as suas características. Mas eu acredito muito, quando se fala que os CPORs, os NPORs são berços de líderes, não se fala isso à toa. Realmente, a formação de liderança nessas instituições são uma tônica muito forte, né? E dentro disso tudo que você falou, que eu me identifico e é inspirador até para os mais jovens, né? Eu gosto de sempre incentivar os mais jovens a seguirem os bons exemplos, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Talvez uma das principais características suas como líder de notoriedade é a tua humildade. Obrigado. Eu acho que a principal característica de um líder é ser humilde. E você tem essa humildade. Humildade de aprender, essa humildade de conhecer novos assuntos. Isso a gente não pode perder nunca, né? Eu tô com 53 anos de vida, não tenho vergonha de falar a idade, né? Sou alguns anos mais velho do que você e ainda não perdi essa questão de ser um eterno aprendiz, de estar toda hora aprendendo uma nova coisa. Eu acho que isso é que nos mantém sempre com essa disposição e capacidade de relacionamento interpessoal. Você também falou do relacionamento interpessoal, que eu classifico como a competência mais importante no traço de uma liderança ou no traço de um profissional. Não vou falar agora, não vou me ater só à liderança. Qualquer colaborador, principal competência, relacionamento interpessoal. Falo isso para os meus filhos diariamente. Eu nunca fui o cara mais inteligente, eu nunca fui o cara mais forte, eu nunca fui o cara ponta de lança, mas eu sempre fui um cara que sempre tive um bom relacionamento em todos os empregos pelo qual eu passei, nas funções que eu exerci, as mais diversas também, né? Desde ser supervisora, ser coordenador. Porque às vezes as pessoas olham para você e falam, você nasceu executivo? Não, eu já tive outras funções, né? E eu acho que esse traço da relação interpessoal, ele tem que ser um traço muito marcante, que nós, como líderes, temos que ter esse papel de impulsionador. E aí, aproveitando esse gancho, Zé, como é que você faz hoje para construir uma equipe? E eu sei que você é um baita formador de equipe. Aqui meu backstage já me passou as informações. Você é um baita formador de equipe. Como você faz hoje para construir as suas equipes? Você olha a questão multidisciplinar, você olha a questão de perfis diferentes. Como é que você faz? Experiência, modernidade, ou todo mundo moderno, todo mundo mais antigo? Como é que você faz hoje? Me conta um pouquinho do teu dia na formação de equipe. Ô Zé, formar equipe é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Não importa o tamanho da equipe que eu esteja, eu gosto de continuar formando a equipe. Tanto na parte de trazer elementos para a equipe, quanto na parte de continuar a transformação da equipe. Transformar aquela equipe, fazer uma metamorfose naquela equipe, que hoje ela é de um jeito, amanhã ela já vai ser uma outra equipe com as mesmas pessoas, porque elas ficaram de outra maneira, amadureceram. Então, eu vejo alguns profissionais, alguns grandes líderes, né, renomados, reconhecidos, falando algumas coisas e com muita modéstia eu falo assim, caramba, como é que eu fazia isso sem saber desse conceito, de uma forma empírica, né? E é porque eu gosto de gente, né? E a gente fala muito em gestão humanizada, né? E acho que gestão humanizada, independente de qualquer conceito, é você gostar do ser humano e entender as mazelas, entender os anseios das pessoas. Então, eu tenho os meus valores e eu prezo muito pelas pessoas que também são detentoras ou guardiãs desses valores. Eu contrato o perfil.
e a habilidade eu ensino. Óbvio que as pessoas têm o mérito da habilidade, isso é inegável, né? Então, tem um curso, tem uma experiência, tem uma formação, isso tem valor. Mas tem que vir, junto com isso, o perfil. Isso já tem que vir no pacote. E é mais isso que eu dou valor. Perfil. Tem pessoas que trabalham comigo há anos. Para a empresa que eu vou, eu trago junto. Porque é um guardião dos meus valores. E vai me ajudar a aumentar, a dividir, a compartilhar, né, esses valores com outras pessoas. Mas não é sempre fácil. Porque, ô Zé, você sendo um executivo de RH, né? O Zé também já trabalha com grandes equipes. Vocês sabem que cada pessoa da equipe... Eu tava até falando com uma colaboradora esses dias, essa semana, falando sobre formação de equipe, porque ela tá tendo um momento de transformação no time dela. E eu falei, olha, eu tenho certeza que quando eu cheguei aqui, eu errei. Mas eu tenho certeza que o acerto vai ser muito maior, porque eu me planejo antes de errar. Então, eu tenho 9 líderes no nosso time. A minha liderança é composta por 9 pessoas contando comigo. Então, para 8 pessoas, eu dei 8 doses de cafés diferentes. Tem um que toma com açúcar, tem um que toma sem açúcar, tem um que toma com adoçante, tem um que toma copo cheio, tem um que toma com copo só 2 dedinhos. Eu sei que eu dei 8 doses diferentes. Eu posso ter errado a dose de alguém. E aí, para aquela pessoa, naquele momento, eu cobrei de uma forma errada, eu fui injusto, eu sei que isso pode ter acontecido. Só que no primeiro momento na formação, eu não tenho que me importar tanto em errar. Eu tenho que me preocupar mais em ser rápido para corrigir e ser tolerante. Vamos entender mais, vamos dar mais tempo para o entendimento disso, né? Então, o processo de formação de equipe é uma das coisas que eu mais gosto. A gente está na fase 1. Eu estou liderando esse time de agora, por exemplo, vai fazer 2 anos. Então, ainda passou 1 ano com essa equipe com elementos novos e elementos que já estavam lá, para dar a sincronização da passada, né? E é isso que eu passo em várias empresas que eu tô. Eu já cheguei em empresas que eu era o único cara novo. E aí? Como que eu vou construir uma equipe? Eu vou desmanchar aquela equipe e vou trazer só gente nova? Eu vou construir a equipe a partir daquilo que eu tenho ali. Então, conhecer melhor as pessoas, ver como aquilo sincroniza com os meus valores, né? Começar a ganhar os espaços de uma forma mais diplomática, convencendo, trazendo cases, mostrando que eu também sei fazer, mas que cada um pode ser mais especialista ou entender mais do que eu. É um processo de construção que, para mim, se eu falar que tem uma receita de bolo, seria, eu acho que, muita pretensão da minha parte. Mas eu tenho meus caminhos, que normalmente têm dado certo e eu confio muito neles. E eu sei que às vezes eu vou errar a dose do café de cada um, mas que faz parte do processo. E a humildade, você falou, né? Enxergar a humildade nas pessoas e controlar isso é muito difícil. Muito difícil. Primeiro lugar, para mim. Né? Eu já falei aqui uma vez, o tanto de cargos de liderança que eu hoje assumo a posição, e eu tenho que fazer os meus exercícios diários de liderança. Só que você cria o seu time e eles crescem, né? Eu não sou pai ainda, mas eu imagino que seja igual. Uma hora o filho vira adolescente, ele já tá cheio de si, ele tá com muita vontade, ele quer demonstrar aquilo que ele sabe. E como é que você controla para que não passe por uma soberba, para que ele não espane, né? Não transborde a dose, né? Naquele momento onde ele precisa se consolidar. Isso acontece no time também. Tenho pessoas muito boas, já tive também pessoas muito boas em outros momentos, que será que é hora de voar? Será que não é? Aí você vê um comportamento ali e fala, não, acho que eu vou jogar um pouquinho de água no café, dar uma diluída, para entender, para passar uma mensagem aqui e ajudar a melhorar essa base, deixar ela mais firme, para conseguir tomar suas porradas sozinho, né? Cara, falar disso aí, acho que eu fico até amanhã, eu gosto muito. Não, mas é um prazer ouvir isso. Eu fico pensando na dificuldade que é gerenciar uma equipe, porque você, com o tempo, como líder, vai criando a cultura e vai deixando o pessoal mais próximo daquilo que você quer, como uma operação da área de segurança. Mas eu fico olhando e vendo a seguinte situação: lidar com as diferenças das pessoas. Acho que o grande desafio da gente é entender, às vezes são irmãos e são diferentes. Imagina numa organização, como que é que você consegue construir na sua equipe essa coisa de que você tem lá um corpo grande de profissionais, alguns de mais destaque, outros talvez menos, gente mais experiente menos. Na hora de você olhar e entender
que aquela pessoa está indo muito bem, como que vai fazer para distinguir o muito bem da equipe sem parecer que aquilo lá vai ser uma coisa pessoal? Assim como aquele que está indo mal, como é que trazê-lo para o time? Eu sei que no militarismo existe a possibilidade de trazer, dar uma orientação, dar uma enquadrada para você colocar, mas tem um lado muito forte psicológico disso, porque você está lidando com pessoas diferentes, tá certo, Serpa? Tá Não é certo. todo mundo igual. Você é o líder deles, mas você quando olha embaixo, você vê uma porção de gente, um diferente do outro. Melhores características, mais difíceis, gente mais bem-humorada, gente mais leve. Como é que você homogeneiza isso e você consegue levar a tua equipe para o mesmo objetivo e para o mesmo resultado, sabendo que você tem gente diferente ali, que muitas vezes você tem que tratar de maneira diferente. Não estou dizendo privilégio, hein? Estou dizendo saber conduzir. Claro que você sabe o que você está, você tem uma brilhante carreira e está numa baita organização. Mas como é que é esse desafio? Porque ele dá com gente, né, Sérgio? Para mim é o seguinte, a única coisa que tem de igual quando a gente trata as pessoas da nossa equipe é o entusiasmo. A vontade de fazer o melhor. Isso é igual para todos. Agora, como eu vou fazer isso é diferente para cada um. Você vai ajudar mais aquele cara que precisa mais. Você vai dar mais autonomia para aquele que sabe que tem mais autonomia. E aí você cria os parâmetros individuais para que você fale, seja claro que, olha, eu preciso isso de você. O caminho que a gente decidiu para você, eu e você, é esse. Então eu vou te avaliar nisso, nisso e nisso. O que eu avalio em você não tem nada a ver com o que eu avalio nele. É você com você mesmo, é ele com ele mesmo. E aí, se você vai atingir isso dentro da performance esperada, é uma avaliação sua, é uma avaliação dela, é uma avaliação dele, mas o entusiasmo que eu vou entregar para todos vai ser o mesmo. De novo, eu não sou pai, mas os pais, eles tratam os filhos com o mesmo entusiasmo, mas de formas diferentes. Tem um filho que é mais solto, tem um filho que é mais contido, tem um filho que é mais metódico, tem um que é mais despojado, e os pais lidam diferente, mas o amor é o mesmo. Então é assim que eu vejo dentro do time. 8 doses diferentes de café, mas o café vai estar quentinho para todo mundo que gosta de quentinho, e vai estar muito gelado para todo mundo que gosta de muito frio. A vontade de entregar o melhor que eu posso é igual para todos. Mas não adianta a gente somente ser justo nisso. A gente tem que parecer ser justo também. E aí que tá o desafio. Porque quem não entende no time quais são as necessidades do outro, pode achar que o outro tem mais privilégio em relação a este. Né? Isso que é o principal desafio. E em que momento você compartilha a necessidade de um com o outro sem estar expondo o outro para esse daqui? Isso é muito difícil. E aí a gente volta naquela parte que eu falo de ter os guardiões dos meus valores. Quem são, o que eu prezo dentro da minha equipe? Todos eles têm que saber. Todos eles têm que saber que eu sou um cara ágil, que eu gosto das coisas rápidas. Mas ao mesmo tempo eu sou tolerante quando alguém não consegue fazer. Eu sou uma pessoa que errou, levanta a mão e fala pra mim. Assume que eu valorizo o cara que assume o erro. Então, sou detalhista, extremamente caprichoso em cada detalhe. São valores que todo mundo vai ter que saber que eu sou assim. Eu preciso divulgar e ser claro nos meus objetivos e nos meus valores para que não tenha esse ciúme, que é um ciúme, né? Porque a partir do momento que você não conhece a intenção do outro, por que eu tô fazendo, é um ciúme. Não tem o porquê. É um sentimento que é difícil de distinguir. Então, o desafio tá aí. Não ser somente justo, mas também parecer que eu sou justo entre todos. E não é um botão que liga, Zé. Não é assim, pessoal, tô sendo justo aqui, tá? Tô falando pra vocês pra que todo mundo... equilibra tudo, né? Botão equilibra tudo. Não. Num dia, ele não vai me achar justo. No outro dia, ele também não vai achar. E no terceiro dia, também não vai achar. E quando ele vai achar? Eu tenho fé no trabalho. Então, uma hora, ele vai saber o que eu tô fazendo, principalmente quando a dor dele for atendida por mim. Fala, caramba, só eu tive essa dor. E ele parou o que tava fazendo e ele me ajudou. Só eu tive essa dor. Lógico, os outros não têm, é natural. Então as pessoas, elas começam a entender a justiça quando chega a vez delas de serem atendidas. E vai chegar, Zé. A minha também chega, por eles me atenderem. Vai chegar. Então é isso. Criar essa cultura, esse ambiente, esse senso de pertencimento da equipe, todo mundo tem que sentir parte. É difícil você, no começo, colocar a não competição entre as pessoas, entre elas, mas... delas consigo mesmas, mas acho que é o caminho, né? Pelo menos é o que tem dado certo. E
vai dar certo até eu aprender uma coisa nova, né? A gente tá sempre aprendendo. Mas acho que a ilustração que você fez dos copinhos de café, na tua fala anterior, não nessa, mas eu sou obrigado a pegar detalhes comportamentais, é o meu papel aqui. Claro. Eu acho que ela foi perfeita, Serpinha, porque Rui Barbosa já dizia isso, né? Que igualdade não é você tratar todos de forma igualitária, é você tratar os desiguais com desigualdade. E é exatamente isso. Vai ter um que vai tomar um pouco mais, o copo um pouco mais vazio, o outro o copo um pouco mais cheio, um com açúcar, um sem açúcar, um com adoçante, ou seja, você saber essa dose e tratar com essa desigualdade, né? E eu digo uma desigualdade justa, que leve a um senso de isonomia, de atenção, né? É fantástico. É difícil você ver líderes que tenham essa característica. E com relação aos teus fracassos, quando você citou, na verdade, o Jordan já falava sobre isso, né? Eu errei mais não sei quantos mil arremessos, eu fui escolhido para ser o jogador decisivo de mais de 26 partidas finais e errei o arremesso final. E foram todos esses meus fracassos que me levaram ao meu sucesso. Porque quando perguntavam para ele sobre o sucesso, ele falava exatamente isso. História. Mas aí, parando de parafrasear gênios, né? Rui Barbosa, Michael Jordan, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais objetiva no sentido de gestão, né? Você falou em cultura, e eu acho que o tema cultura é bastante importante, principalmente porque existe uma máxima em gestão, né, que a estratégia é devorada no café da manhã pela cultura, né? Então, dependendo da cultura da empresa onde você chega, você acaba encontrando os ambientes mais hostis possíveis, ou às vezes uma empresa que tem uma característica mais de administração familiar, a outra que tem uma característica de administração de uma multinacional, então uma cultura um pouco distinta do país onde você está, na sucursal que você faz parte. Como você faz para impor, ou para, talvez a palavra não seja impor, a palavra correta não seja impor, mas como você faz para vender e incorporar a cultura do teu time de security dentro da tua empresa, né, provocar, para que ela seja parte da cultura da empresa? Sim. Acho que é convencer, né? Como eu convenço a empresa de que nós estamos andando ao lado dela, ou junto com ela, ou dentro dela. Esse processo de... Zé, você foi muito perfeito nisso, né? A estratégia, ela vai devorar a cultura. Uma empresa ou uma equipe que está acostumado a fazer aquilo daquele jeito e aquilo para sempre vai ser bom, você chega com uma estratégia nova, primeiro dia você vai todo mundo fazer o goal alignment, vai gritar, levantar, falar eu posso, eu quero, dia seguinte tá todo mundo sentado no mesmo lugar. Acabou a estratégia. Exato. Então, na estratégia, eu acredito que você tem que planejar como você vai preparar a cultura para a chegada daquela estratégia. Vou fazer um paralelo aqui e vou trazer falar um pouco do mundo militar. A gente sabe que agora as mulheres, elas estão na Academia Militar das Agulhas Negras. Começaram com na intendência e material bélico, eu não sei se está em fase de progressão, mas nós preparamos, né, de acordo com o que podíamos, para receber essas mulheres na Academia das Agulhas Negras, porque aprendemos a lição vem do Exército Americano. O quanto de assédio, denúncia de estupro e várias outras coisas que teve naquele momento, porque foi simplesmente uma dessas, precisamos de pessoas, coloca essas mulheres na linha combatente. Ninguém estava preparado para isso. A estratégia quase foi um tiro pela culatra, porque quantos riscos não tinham sido medidos? A gente aprendeu, né? E acho que, trazendo agora de volta para a empresa, tem uma estratégia a ser seguida. O pessoal está querendo isso, porque precisa querer fazer, né? E querer não é só aqui, é tirar a bundinha da cadeira para fazer. Método TBC. Método TBC, tô tentando lembrar disso. Eu vi, acho que o Ozawa fala do método TBC. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Já falamos aqui, o Ozawa fala, o Colette fala, o Neves Achei fala. Achei sensacional. Essa teoria TBC. Todos nós sabemos. Método tira o bumbum da cadeira. Isso é querer. Isso é querer. Então,
primeiro, senso de pertencimento. Quais são os valores da equipe? Os valores da sua equipe, eles são alinhados com os valores da empresa? É o primeiro passo. Porque se a empresa, ela tem um valor lá de, por exemplo, de empoderamento, e você coloca um valor lá de centralização do poder, tá no caminho inverso. Empoderar as pessoas é dar poder, dar conhecimento, dar responsabilidade e autoridade. Se você quer centralizar o poder, você tá tirando as pessoas e trazendo para um caminho só. Você não tá no mesmo caminho da empresa. A estratégia vai cair vai embora, vai cair por terra. Então, primeira coisa, você precisa criar os valores do seu time, conectados com os valores da empresa. Mas não pode ser somente bonito e conectado. Faz sentido aquilo para ti? Né? Cria lá os 3 pilares, 2 pilares, 5 pilares, mas tem que estar assim, o esclarecimento daqueles objetivos, daqueles valores, devem estar conectado com o caminho que a empresa tem que tomar. E aí você começa a trabalhar isso em todas as frentes. Você vai fazer uma campanha, na tua comunicação você tem que lembrar isso. Você vai ter um trabalho, quando você faz o planejamento, você vai apresentar aquele trabalho, você tem que colocar isso em evidência. Quando você faz treinamentos com o seu time, reuniões com o seu time, você tem que trazer essas palavras sempre para aquele e-mail. Para quando vem algo da empresa, quando vem uma estratégia, as pessoas tenham simpatia com aquele nome. Tenham simpatia com aquele senso de missão, com aquele dever. Caramba, olha isso aí, isso é o que a gente fala todo dia. Isso vai sair de letra. A gente vai matar no peito e vamos jogar essa bola aí no chão e vamos fazer o gol. Então, a dificuldade, primeiro, é entender o que você quer. Você trabalha para quê? Né? No meu time de segurança, a gente trabalha para as pessoas e para o negócio. É os nossos 2 principais pilares. People and business. São as 2 coisas. Beleza, como a gente cuida das pessoas? O que a empresa fala sobre isso? Como a gente cuida do negócio? Porque nós não somos core business. A gente não produz sabonete, creme dental, a gente não produz isso. Mas eu ajudo a produzir. E eu ajudo a não perder. Então, o que eles querem fazer? Eles querem fazer isso? Tá, eu não tô lá na linha de produção, mas eu ajudo com a minha prevenção de perdas. Eu ajudo não deixando as pessoas chegarem com medo pro trabalho. Então, eu faço uma campanha para elas saírem bem de casa, não serem assaltadas, uma campanha de prevenção. Ela vai chegar no trabalho tranquila. O meu processo de controle de acesso é um processo fluido. As pessoas atendem bem. Então, o cara de marketing que tem que desenvolver uma estratégia para vender mais, ele vai chegar lá na mesa dele feliz da vida, do jeito que ele acordou. Não vai ter um monte de coisa que vai entubar a cabeça dele de besteira, ele não vai conseguir ser criativo. Você tem essa profundidade? Você conhece esse caminho? Ou você acha que você é segurança, eu não sou core business, é só guns, guards and gates, que nem fala o Neves, né? Portões, guardas e armas. Né? Armas, guardas e portões. Então, é entender onde você entra no negócio, criar os seus valores, e aí você vai convencer a companhia o seguinte, ó, quando você for fazer um evento, você não precisa mais ficar inseguro de chamar ou não segurança. Você vai chamar, porque você conhece o meu jeito de trabalhar. Quando você vai tomar uma decisão de uma visita que vai fazer, como vai receber, uma estrutura que vai mexer na empresa, você não vai deixar para me chamar no final do processo, quando tudo já está pronto. Envelopado. Você vai me chamar no começo. Por quê? Porque você confia em mim, você sabe meus valores. Você sabe que tudo que eu vou fazer ali para trabalhar está conectado com os valores. Eu tô pensando nas pessoas, eu tô pensando em processos que acolhem, eu tô pensando em lucro para a companhia. Então eu não vou ser o cara que vai simplesmente chegar, não. Eu vou ser o cara que vou chegar e vou ajudar a entender qual é a melhor maneira de ser feito. Intraempreendedorismo. Na veia. Na veia. Aí. O Serpa, ele transmite isso pra gente, eu já fiz uma visita lá na organização dele, essa leveza. E você estando nessa área, que é muito importante, é fundamental para as empresas, a área de segurança, porque é uma segurança patrimonial, pessoal, tem patrimônio gente lá dentro, não é só a fabricação, não é só a entrega maior de patrimônio. Produtos. Acho que o maior desafio realmente é com pessoas, né? Eu fico imaginando o teu desafio no dia a dia, pelo que a gente te conhece, você é um cara leve no trato da segurança. Você não tem um semblante pesado. A gente lida com gente da área de segurança de diversas empresas. Nós, na nossa empresa, Techboard lida com empresas de todo tipo de segmento. Gente de segurança, obviamente, que é o nosso papel atendê-los. E a gente vê gente com semblante pesado. Gente que tem, assim, aquela coisa da segurança. Carrancudo, sisudo. Diria carrancudo, eu diria o militar de antigamente, aquela coisa mais brava. Você tem toda essa formação militar
você tem toda essa carreira baseada no militar e você tem uma brilhante carreira na área civil. Como é que você trilha esse caminho para sair dessa armadilha de você estar carrancudo, sisudo e não confundir a hora que você está de bem rindo, como se aquilo fosse uma coisa tranquila, porque a gente sabe que a área de segurança não é. Como é que você leva isso? Porque você tem sempre, por mais dificuldade que eu veja que você sempre tem um sorriso para, pelo menos, trazer sorriso uma Colgate, folga, né? Ah, não podia deixar. Momento merchan. Mandar um abraço pro time de marketing, ó. Tamo junto, hein? Quero monetizar isso daqui, viu, Cara, galera? aquela conta nós vamos dobrar agora, tá? Que a gente ia cobrar dele, tá? Mas segue aí, então, nessa questão. Como é que você faz para trazer essa leveza no trato da profissão? Pô, primeiro, obrigado, Zé, por falar isso, né? Acho que é importante. Queria só falar pro meu time, vocês estão ouvindo isso aí que ele tá falando, né? É leve aqui, ó. Brincadeira. Já vi que é tudo conversa, né, Andrade? Não, mas é mesmo. Eu acho que nós somos responsáveis em tornar o ambiente mais leve. Ninguém quer ter segurança para ficar pensando no pânico, no terror, no pavor o tempo inteiro. Então a gente tem essa obrigação de trazer a leveza. As pessoas, quando olham pra gente e vê que a gente tá bem, tá tudo bem para elas também. Se a gente viver sisudo, fechado, na minha opinião, traz um peso maior para o desenvolvimento das atividades. Né? Será que tem alguma coisa? Será que ele está planejando alguma coisa? Vai estar investigando algo? Então a gente tem que passar tranquilidade. Até porque, quanto mais tranquilo eu for, o dia que eu precisar ser um pouco mais, como posso dizer, mais técnico, mais perito e falar um não, e falar preciso disso e mudar a minha expressão, isso ganha credibilidade. Porque as pessoas pensam, caramba, o cara nunca teve essa reação. Para que isso aconteça, aquilo é sério. Então a gente precisa ouvi-lo. Então tem que ter credibilidade também. E é um processo da cultura, né? Ter sempre o sorriso no rosto, a maneira de falar, ser leve. Para mim, de verdade, Zé, não é um equilíbrio, assim. Eu sou assim. Algumas pessoas são diferentes e é um estilo e funciona também. Tanto que elas estão bem onde estão e a organização as respeita e as querem lá. Esse é o meu jeito e eu não saberia ser diferente. É mais leve, você acredita? Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza, não é uma convicção minha. São feedbacks que eu recebi. Tá? Em várias vezes, várias oportunidades. Eu tô no trabalho, eu esqueço meus problemas, cara. E eu tenho bastante. Mas eu tô no trabalho, eu esqueço. Eu tô me divertindo ali. Eu gosto do que eu faço. Eu sempre gostei do que eu faço. Em alguns momentos era mais estressante, era mais pegado e às vezes não tinha tanto suporte, não tinha tanta ajuda, mas eu sempre fiquei feliz. Os problemas mais difíceis assim que eu passei na situação de família, que eu pensei alguma coisa que me atingia, no trabalho eu esquecia. Quando pegava estrada era difícil, né? E, poxa, em casa sempre fui ajudado e tal, com a família, com a esposa, mas no trabalho também era um ambiente muito confortável, assim, então é mais leve. Eu não levo o problema de casa pro trabalho. E não é pensando, assim, não vou levar. É natural meu, eu sou abençoado com isso, né, porque eu sei que às vezes as pessoas têm que fazer um esforço pra isso e eu admiro quem consegue fazer esse esforço, porque se eu tivesse que fazer, eu acho que eu não conseguiria. Legal. Serpa, tem uma máxima que diz, até acho que do livro do Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos, ele fala que hoje os colaboradores buscam nas empresas muito mais do que um mero ganho salarial. Eles buscam por respeito e reconhecimento. Acho que respeito é uma questão inquestionável, né? A gente não tem nem que discutir sobre a prática do respeito nas relações corporativas e até nas relações humanas. Mas como você faz na prática, agora papo reto, como você faz na prática para reconhecer o teu time? Eu reconheço meu time todo dia, cara. Todo dia. Numa palavra, num café da manhã, mas principalmente, hoje meu time é muito grande, mas eu tenho que me limitar a quem reporta diretamente para mim e confiar na gestão deles para que eles façam a multiplicação de força, né? Cascatear a mesma metodologia. Então, olhando para a liderança minha, o que os líderes querem? Eles querem liderar. Então, o primeiro reconhecimento que eu dou pro meu time é deixá-los liderar. Obviamente, as diretrizes são minhas. Que não são minhas, são da organização com o meu perfil, com o meu estilo. Mas eu deixo eles liderarem.
eu não tenho qualquer ciúme deles falarem com outros líderes para os quais eu me reporto. Eu coloco eles nessa situação de verdade. Perfeito. Isso é assim, fantástico. vai lá, fala com fulano. É sua vez de falar, se exponha. Fala como você pensa. Até porque a gente está conectado. E isso é bom ele ver que nós estamos conectados, Perfeito. que temos a mesma cultura. Perfeito. Eu acho que isso é uma maneira de muito valor para você reconhecer, dar oportunidade. De formação de líderes. De formação de líderes. Isso e às vezes você nota essa dificuldade. O líder, por não ter uma liderança humilde, né? E de servir a sua equipe, ele ofusca esse crescimento da equipe e, de certa forma, deixa de desenvolver as suas lideranças. Os seus substitutos, os seus segundos. Eu sempre costumava dizer isso dentro da empresa, né? Você tem que formar o seu segundo, você tem que formar o seu terceiro, você tem que formar o seu quarto, porque você não pode ser unidade reverencial. Né? Dentro de uma empresa, ainda existe muito isso dentro de ambientes de segurança, de empresas de segurança, tem muito dessa questão reverencial. Se o fulano não está, nada acontece, não pode fazer, tem que esperar ele voltar para responder se tal coisa pode ser seguida, se não pode, como é que vai ser feita, como é que não vai. Cara, você tem que ter uma equipe que tem a capacidade de substituir a qualquer momento. E acontece, às vezes chega assim, Diego, como é que é tal coisa? Você já falou com o fulano aí da unidade? Ah, não, porque eu tô falando contigo. Não, mas a autoridade aí é ele. Conversa com ele. Aí depois eu me alinho com ele pra dar algum direcionamento. Mas ele vai te atender melhor que eu. Ele conhece desse tema melhor que eu. Isso é sempre. Essa é a característica do cara que é líder, né? Exato. De saber essa hora ouvir também, né? Quero pedir aqui, como nós estamos chegando no fim do nosso Experts de hoje, o brilhante Diego Serpa, nosso amigo, eu quero agradecer aqui você a presença, confiar na gente por vir aqui colocar suas opiniões. Para nós é de muita valia a experiência dele no mercado, a gente ouve muito a experiência dele. Agradecer você, vou deixar a mensagem final também depois para você. Passa a sua mensagem para a gente e depois o Andrade faz o fechamento do nossos experts. Deixa a sua mensagem para a gente, aquela coisa que você gosta de falar, aquilo que você deseja mandar de mensagem, seja o que for, fica com você. Obrigado. Pega a visão dos experts. Pega a visão. Pega a visão. Gente, a minha mensagem é de agradecimento, acho, né? Obrigado por estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio. Eu sei que, de novo, eu sou um cara novo, então ter oportunidades grandes assim não é para qualquer pessoa. E não me sentir qualquer pessoa, para mim é muito importante, né? Poder vir aqui compartilhar um pouco dessas ideias, que são ideias que estão em construção, algumas que são as que eu pratico hoje, até aprender coisas novas, mas para mim é importante multiplicar. Eu fico feliz quando alguém agradece alguma coisa pra mim, então acho que eu tenho que agradecer também, né? E uma vez eu tava conversando com uma pessoa esses dias, poxa, eu tô te devendo muito, hein? Não é pra mim que você deve, você tá devendo pro próximo, que vai precisar de ajuda. Então, gestão humanizada é isso, eu acho, é entender as pessoas, ajudar o quanto você pode, ajude ao seu liderado o quanto mais você puder, para que ele se sinta confiante, né? As pessoas não assumem responsabilidade porque não se sentem confiantes, porque a gente não entrega confiança na mão delas. Então deixa errar, deixa doer, depois você vai e ajuda, levanta do chão, né, passa o remédio no joelho, limpa ali, tá tudo certo. Então é isso, pessoal, obrigado por tudo aí e sucesso nos experts, sensacional, ainda mais que, são caras assim que a gente gosta muito, né? Naqueles programas que a gente vê só a cara do Colete. Tem que dar uma malhada, né? Dá uma cutucada no Félix. Foi mal essa, hein? Você perdeu nessa, no Lucas. Né? Só a diretora, obrigado também, viu? Parabéns pelo brilhante trabalho que você faz aqui. E a toda a produção que tá aí, toda a galera da filmagem, toda essa galera imensa aí da produção. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Sérgio. E a gente que agradece a tua presença aqui. Tua presença aqui só abrilhanta e agiganta esse programa. Poxa, obrigado. De forma sobremaneira. Tenho certeza da admiração que nós dois temos por você. Poxa, é recíproco. E não é pequena. Obrigado, não é Zé. pequena. Obrigado. A gente fala isso de coração. E com a licença da nossa diretora, estamos aqui em 3 barbudos. Né? Sim. Tem um barbudo que há 2000 anos atrás falou que liderança é servir. Eu acredito muito nisso. Sim.
né? Uhum. Que a gente siga passos do nosso mestre maior, Jesus Cristo, que disse essas palavras: liderança é servir. Você faz isso com maestria. Poxa, Parabéns. obrigado. Sucesso. Tudo bem, é isso aí. Obrigado. Galera, Valeu, pessoal. Valeu. Do alto e avante. Tamo junto. Boa. Obrigado. Pô, obrigado. Caramba.